Teve uma época da minha vida que durante um bom tempo, bons anos, né, vários anos, eu toquei bateria, né? E eu comecei a tocar quando eu tinha meus 15 anos, naquela época, né, foi no final dos anos 70, 79, 80, eu era um adolescente. Naquela época não tinha os materiais de apoio, vídeos, né, que como muitos hoje os estudantes de bateria, de música têm acesso, não é verdade? Naquela época não, era na base da TV e olha lá ainda, tocar uma bateria de verdade então nem se fala. Então no começo eu brincava em casa com as caixas de sapato, minha mãe não gostava muito por causa do barulho. E depois realmente eu comecei a tocar bateria com meus 15, 16 anos, mas eu só fui começar a estudar bateria quando eu já era casado e já tinha minhas filhas pequenas. Eu já tinha meus 26 para 27 anos. E aí eu comecei a me dedicar bastante. Você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com o princípio de liderança? Já vou conversar, já vou compartilhar para vocês. E eu comecei realmente a estudar bastante. Eu toquei em banda, né? Tocava também com meus amigos. E aí vários dos meus amigos falavam assim, mas Edson, você já toca bem bateria. Por que você ainda continua estudando? Você já até dá aula de bateria. Realmente eu tive bastante alunos de bateria. Você já dá aula de bateria, por que você ainda continua estudando? Agora você está estudando blues, depois você começou a estudar MPB, depois você começou a estudar pop rock. Para que estudar tanto assim se você já toca bem? E aí eu falei uma coisa interessante. Eu falei assim, que eu aprendi do meu professor isso, né? Um dos meus professores. Eu falei assim, quanto mais eu estudo bateria, quanto mais eu mergulho no universo da música, mais eu vejo o quanto eu preciso aprender. E a grande questão é que eu tentava passar isso para os meus amigos que também eram músicos, mas que, na verdade seja dita, não estavam muito dispostos a estudar, né, a se dedicar no seu instrumento. E eu sofria muito com aquilo, porque eu era meio que o líder daquela rapaziada. E eu sofria muito com isso, passava muito nervo. Muitos anos depois, aprendendo sobre liderança, e aí é que entra esse curso fantástico que é o Habitudes, eu vinha perceber e lembrar desse tempo da minha vida como músico amador, mas um músico bem intencionado, bem interessado em ensinar e em aprender também, um princípio de liderança extremamente importante. E eu até pude entender o meu sofrimento, mas pude ver como eu agi, como eu não deveria ter agido, se eu soubesse da questão da boa liderança naquela ocasião. Olha só o que diz esse tema chamado A Pequena Roda Dentada. Diz o seguinte, quando se efetua uma mudança, o líder funciona como uma pequena roda dentada. É necessário que ele gire dezenas de vezes a fim de que as rodas maiores, que estão ao lado, ao redor, né, consigam completar um simples giro. Isso faz parte da liderança. Eu vou repetir, isso faz parte da liderança. O líder precisa girar muito para que, por fim, os outros girem também. Ou seja, o líder precisa entender que para a sua equipe de trabalho começar a entender o processo e começar também a girar, o líder vai precisar girar muito e muitas vezes. Isso faz parte da liderança. Eu deveria ter entendido naquela ocasião que, como líder dos músicos, do meu grupo de amigos, né, que tocavam também, se eu tinha uma influência, exercia uma influência sobre eles, né, e eu estava estudando, eu deveria ter encorajado mais, incentivado mais, não desistido. Quantas vezes os líderes desistem porque sentem assim, puxa vida, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está entendendo o que tem que ser feito, eu fico trabalhando, parece que as coisas estão paradas, parece que ninguém entende o que eu estou falando. E aí eu quero dizer um princípio, Habitudes, que diz o seguinte, transpiração e persistência vêm antes do resultado. Vou repetir, transpiração e persistência vêm antes do resultado. Nós como líderes, influenciadores, você que está assistindo aqui, como líder influenciador, aonde quer que você esteja inserindo e trabalhando, lembre-se disso, nós todos como líderes somos a pequena roda dentada. Faz parte do nosso ofício, faz parte do nosso chamado, girar bastante para que daí as pessoas, as engrenagens, as pessoas ao nosso redor
consigam e comecem a girar também num ritmo talvez e muitas vezes devagar, mas isso faz parte do processo da jornada do líder. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Afinal de contas, transpiração e persistência antes do resultado. Isso é um valor inestimável. Essa é uma habitude, um princípio de liderança que nós temos que guardar na nossa mente e no nosso coração. Todos nós somos a pequena roda dentada. Não devemos desistir, temos que persistir e transpirar antes de obter os resultados. Tá certo? Até mais.